Amigos, oi, tudo bom? Então, vai balançar um pouco porque eu tô aqui na minha cama. E aí, finalmente eu achei uma posição legal, só que vai balançar porque eu tô na cama, né? Então aqui não tem muita estabilidade. Se eu tivesse realmente na mesa, acho que não balançaria tanto, mas dados os avisos, finalizei mais uma leitura e por um acaso esse autor me seguiu no Instagram e aí ele perguntou se eu não queria ler o livro dele. E eu até comentei que não é um estilo de livro que eu leio. E aliás, né, peraí, que eu tô com a carroça na frente dos bois. Antes de mais nada, deixa sua curtida, seu comentário, se inscreve aqui no canal caso te interesse. Agora sim. E aí, ele perguntou se eu queria ler. E aí eu falei que não é um estilo de livro que eu leio, né? Mas se ele quisesse me enviar, eu leria, né? E aí, eu sou do tipo de pessoa que, por favor, ignorem as balançadas. Eu sou o tipo de pessoa que eu leio pela sinopse. E aí ele me enviou uma sinopse, mas não é a mesma que tem lá é, no na Amazon. É tipo como se fosse uma alternativa que ele envia para as pessoas, eu acredito que seja. E, gente, me conquistou na hora. Eu fiquei louca. E aí ele me enviou por e-mail. Eu até tentei enviar pro, pro meu Kindle, mas não consegui. Ai, a internet tá ruim aqui. E aí eu li mesmo pro, meu Deus, o negócio saltando. Eu li pelo tablet. E nossa, totalmente inesperado. Totalmente inesperado. E não tô falando isso porque ele me enviou, porque eu não tô ganhando nada pra isso, mas. Ai, não vai caber tudo. E é tipo, realmente o que eu senti. Porque eu não vou ganhar nada mentindo pra vocês, então não tem porquê eu falar uma coisa baseada em mentiras. Totalmente o que eu vou falar são coisas que eu senti e explicar para vocês o contexto do livro. E aí eu li, eu fiquei muito tentada a ler. É um livro curto, gente. Ele falou que é um romance, e é um romance que é na ditadura militar, e tem todo um rolê, sabe? Porque a gente vai acompanhar, não sei nem onde eu coloco, eu tô aqui, a gente vai acompanhar uma criança, que é o Vitório, ele é o irmão caçula, e a gente vai acompanhar um professor chamado, eu tava falando Melchior, mas é Melchor, Melchior. Eu não sei como é que pronuncia o nome do professor, mas a gente vai acompanhar essas duas histórias. O Vitório, ele e essa história ela se passa em Porto Alegre, tipo no interior do interior e bem longe da capital, aonde tem ali os resquícios, né? O, não os resquícios, mas a vivência da ditadura. Esse livro se passa no tempo da ditadura, no ano de 1970. E aí tem todo o rolê. Mas calma que eu vou chegar lá. E aí, a gente tem o Vitório, né? Ele é uma criança que. O pai dele é um matadouro. Chama. Eu não sei, não é essa a palavra, mas chamam ele assim porque ele é um. Esqueci de pegar esse aqui. Ele é um que vende as carnes lá, que abate os animais, tem um nome específico para isso, né? Só que lá onde eles moram, que é onde a gente está lendo, chamam ele de matadouro e ele não consegue ver os animais sendo mortos e tal. Tem todo um rolê. Isso aí é dito pra gente logo nos primeiros capítulos, então, quer dizer, no primeiro capítulo, então não é como se eu estivesse dando aqui um baita de um spoiler para vocês. E aí, a gente conhece um professor que veio da capital e todo mundo se pergunta por que ele saiu da capital para ir para esse fim de mundo. Chama exatamente assim. Então, tem todo ali, tipo, uma vibe de suspense, eu diria, uma vibe de mistério. Todo mundo querendo saber o porquê que ele foi para lá, se ele tem algo a esconder, e se ele tem, o que que é. E aí ainda tem a questão do Vitório com os animais, que ele não consegue ver os animais sendo, tipo, sofrendo, porque os animais também sentem dor. E, cara, é uma mistura que te faz, que te prende na leitura. Eu não estava esperando gostar desse livro, até porque
Não é o tipo de livro que eu leio. E eu fiquei surpresa, porque eu gostei. Eu não estava esperando realmente gostar. E. Ah, eu vou pintar aqui o de ontem, do dia 23, porque eu li ontem, né? Só que não foi esse livro, porque hoje é 24. Mas hoje é domingo, né? Hoje é segunda, quer dizer. Hoje é 24. Ah, vai, eu pintei ele errado. É hoje é 24. Enfim, eu já pintei o de ontem, mas eu li ele de madrugada hoje. Eu li, comecei meia-noite, exatamente meia-noite, e finalizei o livro 1h30 da manhã, porque ele tem 75 páginas, então é muito curto. E aí tá, vamos lá. Aqui em Todo Esse Auê, essa história, a gente também tem muitas partes assim que ele fala da ditadura militar. Ali a gente tem, tipo, cara, eu me senti como se eu estivesse assistindo uma aula de história. Foi essa a minha sensação. E eu amava história na escola, acho que era realmente a única matéria que eu entendia. Então, por isso que no Enem eu tinha muita facilidade em história. Não era uma matéria que eu sentia dificuldade, sabe, para aprender. Mas aí a gente tem muita coisa atrelada em cima disso. E cara, que livro bom, gente. É uma mistura de sensações, sabe? O quanto mais tu quer saber a cada capítulo, tu quer saber o que que o Vitório tá pensando, o que que aconteceu de fato com o professor. Então, são histórias que de uma forma se conectam. E não tem como eu explicar muita coisa para vocês, porque é um livro curto. E se eu falar demais, eu vou acabar falando spoiler. Mas foi um livro que me surpreendeu. É um livro que ele tem no Kindle Limited, eu vi hoje. E ele também tem, o e-book dele é R$ 9,99. E, cara, mas você que assina o Kindle Limited, vale muito a pena. Sério. Olha, como eu falei, eu não sou acostumada a ler esse tipo de livro. Mas a sinopse me conquistou e eu li e eu gostei. Me prendeu desde o primeiro capítulo. Os capítulos são curtos, tipo dois, uma página. O maior que tem é um livro, é um capítulo de 5 páginas. E eu achei que fosse me incomodar porque os capítulos são parágrafos enormes, ou até mesmo tipo um textão, como se fosse uma redação inteira. Não tem diálogo. Os diálogos que tem são dentro dos parágrafos, mas não são muitos, não se enganem. E eu achei que isso fosse me prejudicar muito, porque eu não sou muito fã de livros assim, né? Mas, gente, muito bom, muito bom. Em nenhum momento a história se tornou maçante, apesar de ser poucas páginas. Eu acho que foi o que me intrigou, sabe, para querer continuar, para saber o que que ia acontecer. Ele não tem muito um desfecho concreto, mas ele tem uma reviravolta assim no final que eu fiquei, que eu não estava esperando. Então, eu acho que foi isso com que fez que eu gostasse do livro, porque foi uma surpresa para mim. Eu sempre vou bater nessa tecla porque eu quero passar uma transparência para vocês, porque não teria porquê eu vim aqui e mentir que eu gostei do livro só porque um autor me mandou. Não, porque não seria justo comigo mesma. Então eu tô sendo sincera. Eu gostei. Eu li, claro que se o autor não tivesse entrado em contato, eu nunca ia saber esse livro, porque não é um dos livros que eu procuro assim para ler, porque não é um, vamos dizer, um gênero que eu, meu Deus, eu amo ler. Não. Então, eu fiquei muito grata por ele ter entrado em contato comigo, por ter perguntado se eu tinha o interesse de ler esse livro. E eu fiquei feliz comigo mesma por ter aceitado, sabe? Porque, cara, é uma história boa, é interessante, a gente parece que a gente adquire mais conhecimento sobre o assunto. Eu senti isso. E para você que não está acostumado a ler esse tipo de livro, assim como eu indico muito porque eu fiquei surpreendida por ter gostado da história, por a história me prender desde o começo, e eu acho que pode acontecer a mesma coisa com você. Se você já está acostumado a ler esse tipo de livro, fica aí a indicação se você ainda não leu. Eu acho que vale muito a pena e eu gostei. Eu tô feliz por ter gostado porque não é na minha zona de conforto. Então, essa é a minha realidade, então eu tô sendo bem sincera com vocês, até porque eu não ia ganhar nada mentindo, né?
Agora vamos, de fato, ao layout. Eu tava pensando como é que eu faria, porque acho que seria muito estranho se eu colocasse um monte de flor, né? Porque eu acho que depende de cada layout. Eu gravei nesse mesmo ângulo e eu espero que tenha ficado legal. Se ficou, vocês já devem ter visto no take anterior, né? Mas com certeza eu acho que quando eu gravar na mesa, ela não vai mexer tanto assim como aqui no quarto, né? Mas enfim, eu tive que imprimir porque eu não tinha, né? Claro, porque eu li recentemente, então não era algo que estava na minha TBR, mas eu imprimi rapidinho. E aí o nome do autor é Elisandro Todestini, o arroba dele no Instagram também é o mesmo. E, gente, eu coloquei lá, isso aqui não é uma parceria, não tô ganhando nada em cima, é realmente a minha opinião sincera do que eu achei sobre o livro. Eu espero que vocês entendam isso. E aí, eu coloquei o título assim, eu mesclei o laranja com o amarelo, porque aqui não dá pra ver muito, mas a capa tem muito esse tom de laranja, sabe? E eu achei que combinaria. E aí eu coloquei Ninguém Ouve o Sangue, que é o nome dele. E aí eu fiz esse sombreado no preto para dar um destaque a mais pro amarelo. Eu gosto de fazer isso quando eu uso o amarelo. Eu acho que a gente consegue entender melhor. E eu adorei esse título, achei que ficou muito bom. O autor me disse que é um romance, e realmente lá na Amazon, na parte que a gente rola lá embaixo, tem lá na parte de romance. E aí eu iniciei e finalizei hoje, né, dia 24. Eu li em um dia e foram 75 páginas lidas, porque no e-book ele tem esse número de páginas, mas no livro físico ele é um pouquinho maior. E aí, os meus personagens favoritos, eu coloquei o Vitório e o Melkor ao longo do livro. O final foi o que me deixou um pouco surpreendida, mas ao longo do livro, os dois foram os personagens favoritos. São os que mais a gente tem ali em evidência. E aí, eu não anotei muito da sinopse porque eu queria colocar as imagens, e se eu colocasse um pouco mais, eu não ia ter muito espaço aqui, entendeu? Aí eu coloquei bem pouco. Aí só tá dizendo aqui, ó, entre o matadouro e a ditadura militar, um menino descobre o preço da indiferença. Essa sinopse não é a mesma que o autor me enviou. Então, eu senti uma diferença aí. E aí as citações, eu marquei muita coisa no livro, tanto que me surpreendeu, mas foi difícil escolher três das frases que eu marquei, mas eu acho que a que mais impactou é a última frase, tipo, a última frase do livro. O Brasil sempre soube esconder seus mortos. Eu acho que faz todo sentido com a parte ali da ditadura, sabe? E me lembra muito também o filme da Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui. Não que eu tenha assistido e nem lido o livro, porque, como eu falei, não é minha vibe, não é meu tipo de filme, não é meu tipo de livro. Então, não tem por que eu assistir uma coisa que eu não gosto. E aí, mas me lembrou muito, me lembrou toda a história, porque, querendo ou não, eu vi trechos assim nas redes sociais e etc. E aí, aqui na imagem, essa aqui é uma que aparece no livro, então eu baixei, e que é a capa do livro, né, propriamente dita. Aí aqui é a Ilha do Presídio, que é conhecida como, na verdade, o nome é Ilha das Pedras Brancas, alguma coisa assim. E eu pesquisei uma imagem sobre a ditadura militar e eu achei que faria sentido essas três imagens juntas. E eu não coloquei os adesivos que eu estou acostumada porque eu achei que não faria sentido. Então eu usei os meus adesivinhos de bolinha para dar um destaque a mais e eu gostei de um modo geral. Fica aqui minha indicação para vocês sobre esse livro. Eu acho que vale a pena para a gente ter um pouco mais de conhecimento. Eu gostei muito. Com certeza, esse livro abriu portas para que eu possa ler mais no futuro, assim, mais sobre esses temas, sabe? Não, tipo, ler qualquer livro, longe disso. Porque eu gosto de ler livros que a sinopse me agradam. Então, se eu achar algum livro, assim, interessante, com certeza eu irei ler. Não deixarei passar batido, sabe? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que eu não passe raiva tentando enviar o vídeo, porque eu tô tendo esse problema aqui, porque a internet daqui de casa, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que a gente precisa mudar o Mega e eu tô vendo isso com meu pai, porque é eu que pago a internet, mas aí é no nome dele, né? Mas aí a gente tá vendo direitinho o que a gente vai fazer. Mas acho que a gente vai resolver durante essa semana.
para saber de fato o que que a gente vai fazer, se a gente vai mudar, se a gente vai aumentar o mega, porque tá muito ruim para enviar vídeo. Esse é o problema, assim, de enviar os vídeos, que eu tô achando ruim. Tá sendo muito mais lento o processo do que antigamente. Então, eu acredito que o problema seja a questão dos megas, porque para assistir vídeos no YouTube, no celular, no tablet, na TV, tá pegando normalmente. O problema também é para enviar arquivo no WhatsApp, etc. Aí eu tô tendo um pouco esse probleminha, então eu espero não passar esse problema. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo provavelmente vai ser um vlog de leitura que eu tô fazendo de apenas amigos. E que esse sim vai ser meu último livro. Acho que eu não vou ler mais nada. Mas aguardem. Muito obrigada por assistirem. No próximo eu vou tentar gravar na mesa. Eu acho que não vai ficar balançando tanto, então perdão. Mas eu fiz o que eu pude no momento agora. Porque eu aproveitei que meu sobrinho tá dormindo. E aí tem que juntar o útil ao agradável, né? Agora são 12h32. Esse vídeo vai ao ar amanhã pra vocês, porque eu não vou postar hoje. Porque, como eu falei, tô tendo problema pra enviar o vídeo, né? Então tudo pode acontecer. Mas é isso. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo. Tchau!